necessário existir. Maravilhoso é o poder sem Amém. Muito obrigada, irmão Antônio. Tem fé. Muitas vezes a gente imagina, né, o Dia das Mães falando coisas bonitas, e é um momento de falar coisas bonitas, sim, com certeza. Mas também nós precisamos lembrar que mãe não passa só por momentos fáceis, não passa só por momentos bonitos. Eu pedi para que o Gabriel coloque para nós aqui a primeira imagem no telão. E eu convido você para que nós possamos fazer mais uma oração antes de nós abrirmos a Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre o que a Bíblia fala sobre ser mãe. Então, antes de abrirmos nossas Bíblias, eu convido você mais uma vez para nós fecharmos nossos olhos e fazermos uma breve oração. Querido e bondoso Deus, a sua palavra será aberta nesse momento. Clamamos ao Pai pelo Espírito Santo nesse momento. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para a mensagem desta manhã. E que possamos, ó Pai, fazer com que esta mensagem ela esteja sendo recebida, ó Pai, de forma especial no nosso coração nesse dia, que é comemorado o Dia das Mães, mas que nós possamos compreender, ó Pai, que a tua palavra ela deve reger toda a nossa vida como um completo. Deus, querido Pai, pedimos, ó Pai, de forma especial, que abençoe esse nosso estudo, que possamos entender, colocar em prática em nosso viver e compartilhar com as pessoas que nos servem. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como o irmão Antônio cantou essa linda canção, né? Onde o verbo é. Nós vemos as imagens, né, do Dia das Mães. Nós vemos as imagens, né, que falam sobre o Dia das Mães, a mãe com o bebezinho no colo, a mãe sorrindo. Ser mãe é algo muito especial. É algo assim que só quem é mãe sabe o que é ser mãe. Qual é o verdadeiro sentido da palavra mãe em o sentimento de ser mãe, né? Mas esse ser mãe, ele não envolve só em coisas boas, né? Como o irmão Antônio cantou, precisa ter muita fé, porque existem momentos difíceis, momentos de lutas, momentos que muitas vezes a mãe se vê sozinha, por mais que tenha família toda em volta para tentar ajudar, muitas vezes ela vai se sentir sozinha, porque mãe é uma só. Cada um de nós tem uma mãe. Ah, mas eu tenho uma mãe tal, uma mãe, né, adotiva, então eu tenho duas mães. Ah, eu tive uma mãe aqui, outra mãe ali, porque eu tive vários, meu pai casou com outras mulheres, mas a mãe geradora foi uma só, né? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje, estudando, né, o que a palavra de Deus tem para nós. Então, o que a Bíblia diz sobre ser mãe? Pode passar a imagem para nós?
Ser mãe é um presente maravilhoso de Deus para nós. E muitas podem dizer assim, não bom ser mãe, né? Por quê? Por causa das dificuldades que teve. Mas, quando a gente fala, né, do amor da mãe pelo filho, no carinho que a mãe tem pelo filho, aquilo enche, transborda o coração. Cada mãe carrega em si a honra preciosa de participar do projeto da criação de Deus. Você já parou para pensar que nós somos criaturas de Deus, mas que para nós podermos estar aqui, nós passamos por um processo de criação. E nós, mães, fomos co-participantes nessa criação, trazendo ao mundo com amor novas pessoas que devem ser, próxima imagem, com a imagem e semelhança do nosso Criador. Esse privilégio magnífico da maternidade reflete uma cooperação genuína e generosa das mães que participam da formação de novas vidas. Desde o ventre materno, aquela pequenina sementinha, né, foi se transformando no ser. Mas foi sua mãe que gerou? Nós tivemos a participação do pai também. Precisamos de um pai e de uma mãe para surgir serem encaixados juntos aqui, nesse amor tão grande. Essa coparticipação que nós temos na criação divina. O amor materno e paterno é um reflexo do amor de Deus, que é incondicional. Não depende daquilo que façamos ou não, Deus continua nos amando da mesma forma. E é por isso que pode transformar vidas. O amor de uma mãe, o amor de um pai, pode fazer a diferença no mundo. Pode passar a próxima imagem? Apesar de ser um ofício forte e privilegiado, a maternidade e a paternidade traz consigo muitos desafios, momentos de muita luta, de muita dor também, mas de muita alegria. Alegria que não tem como explicar em palavras o ser mãe. Na Bíblia, ser mãe é uma grande honra e uma grande alegria, mas também é uma grande responsabilidade. Quando analisamos todo o projeto de criação e redenção do mundo, nós vamos entender que o processo de ser mães e pais aqui na Terra é uma continuação dessa preparação para que um dia o ser humano possa ocupar o lugar daquele 1/3 de anjos que caiu lá no céu. Veja como é grande essa responsabilidade que temos. A mãe foi dada uma ordem. A mãe e o pai foi dada uma ordem. Vamos ver qual é essa ordem? Abra sua Bíblia lá em Tito. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tito, lá no final da nossa Bíblia. Tito, capítulo 2, versículo 4. Alguém que está com a Bíblia mais fácil para achar lá para mim, fazendo um favor? Eu marquei aqui, acabei desmarcando. Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1577. Na minha Bíblia, página 1577. Aqui.
Achei. Muito bem. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz o seguinte para nós: a fim de instruírem aos jovens recém-casados e amarem aos maridos e seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja, aqui diz assim, que as mulheres, elas foram instruídas a amarem seus maridos e seus filhos. Versículo 4. Casarem, amarem seus maridos e seus filhos. Veja, ali está numa ordem, amar. Quando eu desenvolvo o amor, e isso é algo para um outro momento, nós devemos desenvolver o amor para as nossas famílias, né? Nós estamos executando algo que Deus nos deu para fazer. Então, Tito nos diz assim, ó, mães, vocês devem amar seus filhos, cuidar da sua casa com prudência, com pureza, bondade e submissão. Vamos ver algumas das dádivas dessa função de ser mãe. Primeira coisa, ser co-criadora, ou seja, ajudar na criação. Deus criou o ser humano, mas a mãe, ela é co-criadora. Pode passar a próxima imagem para nós? Aquela que tem todos os ciclos da gravidez. A maternidade é uma bênção que permite às mulheres participar do processo criativo de Deus, colaborando para a formação de uma pessoa. Eu acho um dos milagres mais incríveis de Deus, a formação de um ser humano dentro de um ventre materno. Aqui nós temos uma imagem que mostra ali, né, desde a primeira até a 7ª semana ali, né, na primeira imagem, e aí ela vai indo até as 40 semanas, toda a formação do ser humano. É algo incrível você imaginar que o ser humano, né, de minúsculos sêmen, vão surgir ali um ser humano. Não é uma obra humana, é uma obra divina, um milagre divino. E ele se refaz em nós, mães. Você, mãe, co-participante da criação de Deus. Continuando, pode passar a próxima imagem. O amor de mãe, ele é algo incondicional, né? Ser mãe pressupõe uma experiência de amor integral. O que é isso? Onde mesmo que haja dor, renúncia, né? Uma mãe que está ali para ter um filho, ela sente muitas dores antes da criança nascer. O corpo dela se transforma inteiro para receber aquele ser. Ela fica com marcas no corpo que não tem mais como reverter. Mas todo esse amor incondicional que uma mãe tem pelo seu filho supera tudo isso. Supera toda a dor. Dores depois também do nascimento da criança ao amamentar. Dores emocionais também. Uma das primeiras perguntas que uma mulher se faz quando ela fica grávida não é sobre o filho, mas é sobre ela mesma. Nós perguntamos a nós mesmas, será que eu serei capaz de cuidar dessa criança? Sempre haverá também alegria, uma entrega de uma mãe para o seu filho, uma dedicação incrível de uma mãe para um filho. E haverá também a satisfação de ser mãe. O amor de Deus é superior, mas o título, né, do mãe, né, do ser mãe, ele exemplifica o amor de Deus. Em Isaías 49, versículo 15, vamos abrir nossa Bíblia lá? Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15.
Diz o seguinte para nós. Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O amor de Deus é comparado ao amor de mãe, ou o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. O amor de Deus, sim, ele pode ser considerado algo incrível por nós. Tanto que ele nos deu um pai e uma mãe para nos acompanhar na nossa vida. Próximo. Ninguém vem ao mundo sem um pai e uma mãe. Não tem. A ciência já tentou várias vezes, mas ainda não conseguiu. Outra dádiva que nós temos é cuidar dos nossos filhos. Nossos vários ofícios de mãe incluem uma dedicação, afeto, cuidado e responsabilidade para o resto da vida. Ser mãe é algo que não pode dizer assim, passou, não vou ser mãe mais, hoje não vou ser mãe mais. Não tem. A partir do momento que uma mulher se torna mãe, ela vai ser mãe para o resto da vida. Esse compromisso de amor e diligência começa mesmo antes do nascimento, mas ele dura pela vida toda. Mãe é referência de valores. As mães têm a graça de poder influenciar as gerações através do ensino, do exemplo dado aos nossos filhos. Lembram da frase? O conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Elas podem moldar a sociedade através da orientação, princípios que honrem a Deus e beneficiarem a humanidade, trazendo ao mundo verdade, justiça, honra, amor, perdão, gratidão, fé, honestidade. São valores que as mães vão incutir em seus filhos, que os pais vão incutir em seus filhos. A criança não vai nascer com esses conhecimentos. Ela vai adquirir isso de quem? Do pai e da mãe. Vejam que a gente pode pensar assim, a mãe é só aquela que gerou. Só ela vai ser coparticipante na formação da criança, ali na criação de Deus. Não. Nós podemos dividir a criação divina em duas partes. A primeira parte é no ventre materno. Mas a segunda parte, não menos importante, e talvez seja até mais importante, conforme o jeito que você olha para a situação, é a formação do caráter humano. Aí entra o papel das mães adotivas, das tias que são mães, das vós que são mães, da tia que cuidou do sobrinho, ou do neto, ou da irmã, ou assim por diante, da titia-avó, né, como nós chamamos, que criou e educou muitos filhos com tanto amor, com tanto carinho. Incutir nas crianças, incutir no ser humano, esse ser humano que é um bebezinho, mas que vai crescer e vai formar uma sociedade, vai gerar outros filhos, vai conduzir a sociedade e vai se preparar e vai preparar pessoas para o reino dos céus. Ser co-participante na criação divina não é só no ventre materno, mas é também na preparação do ser humano para a vida eterna. Pode passar a próxima imagem? Aí, então, nós podemos dizer que toda a família, pai, mãe, irmãos, são co-participantes da formação, nessa segunda etapa da formação. As mães adotivas vão ter um papel muito mais importante do que aquela mãe que perdeu a guarda do seu filho por algum motivo, ou que deu em adoção. Porque a formação do caráter é algo muito importante na preparação da pessoa para o céu.
Aqui nós vemos nesse processo a criação do ser humano. Uma das nossas crenças fundamentais, a crença de número 6, que é que o ser humano foi criado por Deus. A primeira parte, a concepção, pai e mãe. Não tem como uma criança nascer, vir ao mundo, se não tiver um pai e uma mãe. Deus criou homem e mulher. Um homem para uma mulher para um homem. O mundo modifica a questão da família. E hoje, o mundo aceita a questão de família de uma forma diferenciada. Mas a Bíblia nos coloca que pai e mãe são família. A segunda parte, geração e gravidez. Durante todo o tempo da maternidade, nós temos, né, ali a preparação para que a criança venha ao mundo. E a terceira parte, a geração do caráter. Geração do caráter é algo que vai preparar para a formação, a preparação. Pode mandar aqui? Próxima imagem. Os psicólogos, os educadores, os pedagogos e muitos, né? Pode passar a próxima imagem. Nos dizem que a criança ela vai receber a sua formação de caráter a partir da primeira infância. Então, se nós somos coparticipantes da criação de Deus, nós criamos a criança no ventre materno, e aí nós temos, depois do ventre materno, essa criação do caráter, nós estamos gerando cidadãos para o reino dos céus. Aqui temos algo que vai além da nossa vida, vai além do nosso mundo. É a salvação, a vida eterna. A formação do caráter. Nós somos responsáveis pela criação que leva à salvação. A criação do caráter da pessoa. Pois o caminho da santificação, que é a nossa crença de número 11, diz que deveremos ter semelhantes ao caráter de Cristo para podermos, então, adentrar aos céus. Falar sobre a santificação é falar sobre a formação de um caráter. Nós precisamos ter a nossa imagem, ao olhar para nós, fazer com essa imagem ali, né? Olhar Cristo em nós. A formação do nosso caráter é formada por todas as pessoas que estão à nossa volta, mas de forma especial. O nosso caráter é o reflexo das nossas vidas, da vida dos pais, das mães, na vida da pessoa. Ou seja, os nossos filhos vão ter o caráter que nós formarmos neles. É o começo do processo de santificação. É o começo do processo de crescimento em Cristo. Através do nosso exemplo, passando no tempo, né, no dia a dia ali. Porque é no dia a dia, é na prática, é no viver diário, que a formação do caráter ela vai se aprofundar. E nós, pais e mães, vamos estar preparando o nosso filho para o reino dos céus. Essa responsabilidade, ela é algo intransferível. Você já ouviu aquela frase que diz assim, que quando Deus, né, chegar para nós e perguntar, essa é uma frase, uma pergunta, né, que diz assim, onde estão os filhos que lhe dei? Esse processo de santificação, ele requer a resposta dessa pergunta. Onde estão os filhos que lhe dei? Você pode pensar assim, mas meus filhos estão longe dos caminhos de Deus. Eu dei todo o exemplo, eu falei, eu ensinei. Isso teve início, esse crescimento, né, de caráter, desde o momento em que a criança está sendo formada no ventre materno. Aí, no desenrolar da vida, na primeira infância e seguindo todos os outros caminhos, nós vamos ter aí o ensinamento através da palavra e um legado espiritual que nós precisamos dar aos nossos filhos. Todos nós somos chamados a crescermos à semelhança no caráter de Cristo. Diariamente estudando a palavra de Deus, orando,
meditando na sua palavra, tomando, né, o caráter de Cristo como nosso, pensando como Cristo agiria nessa situação. Voltando a uma imagem atrás ali, nós, enquanto clube de desbravadores, nós, enquanto pessoas que ensinamos a palavra de Deus às pessoas, nós estamos ajudando as crianças a se prepararem para o reino dos céus. Veja, tem ali, ó, acampando com o Criador. O que nós fazemos no Clube de Desbravadores? Nós estudamos a palavra de Deus, formando o caráter das crianças de acordo com o caráter de Cristo. Muitas crianças recebem um pouco de formação em casa, mas muitas não recebem. Então, é papel também dos membros da igreja, do Clube de Desbravadores, assumir essa função de imprimir nas crianças a imagem do caráter de Cristo. O nosso julgamento final, ele vai acontecer perante Deus. E Deus vai nos perguntar: o que você fez dos filhos que eu te dei? Você pode pensar assim: mas eu tentei tudo o que eu podia. Você vai ser julgado pelos teus atos. O que você fez ou o que você deixou de fazer. Como você preparou o seu filho para o mundo. Como você preparou o seu filho para Deus. Nós tivemos no Provar e Ver aqui uma história de uma mãe que perdeu o filho lá com 30 anos, o filho. E depois ela orou a Deus, agradecendo a Deus pelos 30 anos que ela teve com o filho. Durante aqueles 30 anos, o filho esteve na mão dela. Nós podemos dizer que os nossos filhos estão na nossa mão enquanto nós estamos formando o caráter deles. A partir de certo momento na vida deles, eles vão ter que tomar as escolhas deles. Aí não depende mais de nós. Então, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos em relação aos nossos filhos. Mas as decisões que os nossos filhos tomarem depois que eles já tiverem, né, uma certa idade, que eles já tenham um conhecimento, aí é responsabilidade deles. Precisamos imprimir ao mundo o caráter de Cristo. O que Jesus faria em meu lugar? É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Nós vimos ali a tragédia do Rio Grande do Sul que está acontecendo. E muitas pessoas ainda estão alheias a tudo isso. Sabe, para nós que estamos no conforto da nossa casa, imaginar, enchente vem até aqui, ali embaixo, né? Imaginem que a enchente que deu lá chegou até, digamos, o nível aqui da Vila Reis. Você está em casa dormindo e de uma hora para outra, tudo que você tinha, tudo que você sonhava se desfez. A sua casa ficou tudo para trás. Muitos perderam seus entes queridos também. A pergunta é: o que você faria enquanto imagem e semelhança de Cristo para ajudar essas pessoas? Nós estamos pedindo coleta de alimento, né? O mundo todo aí está se mobilizando, mas de forma especial o Brasil. E nós, enquanto Igreja Adventista, também, né? Nós estamos aí se mobilizando para atender os nossos irmãos e amigos do Rio Grande do Sul. Pense, o que você pode fazer para ajudar? O que Jesus faria em meu lugar? Pense nas famílias que estão lá, com as casas destruídas. A Bíblia diz que nós precisamos mostrar, através do exemplo, o que é ser um filho de Deus. Sabe, eu não sei quanto tempo nós temos com os nossos filhos daqui para frente. Nós podemos perder os nossos filhos ou os nossos pais de uma hora para outra. A minha mãe faleceu há mais de um ano. Mas tudo que ela me ensinou, todo o amor, toda a dedicação, todo o caráter que ela me ensinou a ter, ficou impresso em mim. Como você tem preparado o seu filho para o reino dos céus? Através das suas palavras, atitudes, através do cuidado que você tem com o seu filho, com a sua filha. O amor de Deus por nós é muito especial. Ele nos ama de forma incondicional. Mas nós também precisamos amar os nossos filhos de forma incondicional.
mas também precisamos lembrar que o papel que nós estamos exercendo aqui nesse mundo é de preparar os nossos filhos para o reino dos céus. E isso é algo muito especial. É muito mais além daquilo do que nós podemos imaginar hoje, porque a nossa mente aqui nesse mundo é finita. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos todo o processo de criação do mundo, né? Que o ser humano ele foi criado para ocupar o lugar daquele 1/3 de anjos que caiu. Então, eu estou preparando os meus filhos, eu estou sendo co-criadora de pessoas que vão ocupar esse lugar, o lugar de 1/3 de anjos caídos. Você já parou para pensar que a tua participação na história desse mundo vai muito mais além daquilo que você imagina? Ser mãe, segundo a Bíblia, é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. E eu convido você para estar sempre estudando a Bíblia com o seu filho, buscando saber mais daquilo que Deus quer para você e para a sua família. Nós vamos orar agora. Eu convido você a se colocar em pé, onde quer que você esteja, quem está nos acompanhando, você que está aqui na igreja, vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse momento para finalizar o nosso culto. Querido e bondoso Deus, hoje tivemos uma visão diferenciada do que é ser mãe através do estudo da Tua Palavra. Entendemos que somos co-participantes da criação e que temos um papel muito importante ao imprimir em nossos filhos o caráter semelhante a Cristo. Querido Deus, dá-nos sabedoria enquanto mães, também enquanto pais, enquanto pessoas da sociedade, pessoas que estamos aqui diante de Ti para poder aprender mais, que nós possamos, ó Pai, ajudar a todos semelhante nosso, sendo nossos filhos, sendo filhos dos nossos irmãos, sendo sobrinhos, sendo filhos do coração, que nós possamos cumprir essa parte tão importante na criação, que é incutir nos nossos jovens a imagem e semelhança de Cristo. Querido Deus, que possamos ser ferramentas Tuas em todos os momentos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, ó Pai, e nos concede, ó Pai, força, coragem e sabedoria. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelos filhos que nos destes. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelas bênçãos recebidas de Tuas mãos, por podermos ser filhos e podermos criar com tanto carinho, com tanto amor nossos filhos. Abençoa cada família aqui representada, ó Pai, que possamos juntos nos prepararmos e que um dia possamos estar juntos nos céus, relembrando o dia de hoje, relembrando esse momento em que descobrimos que somos co-participantes da Tua criação na formação do caráter das nossas crianças. Querido e bondoso Deus, nós somos gratos a Ti por tudo. Nós pedimos e agradecemos não porque sejamos merecedores, mas confiantes na Tua misericórdia,